Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês conseguem me ver bem, me escutar bem? Sim, estamos ouvindo bem, escutando bem. Pode prosseguir. Muito prazer, então. Eu me chamo Marcela, já é o meu segundo evento aqui na TRK. Sou psicóloga clínica, também sou professora universitária, trabalho com a área de recursos humanos, com foco em recrutamento e seleção, e também realizo algumas palestras. Então, eu queria parabenizar primeiramente a empresa por essas ações internas. Às vezes a gente que olha de fora acha que é algo simples, mas é algo muito importante para a conscientização. Às vezes muitas pessoas sofrem caladas, passam por esses problemas e a gente não sabe identificar. Infelizmente, eu acompanhei muitos casos que só vieram à tona quando o pior já aconteceu. Então, essas ações preventivas, sim, são muito importantes e elas são um diferencial. E hoje eu estou um pouquinho aqui para falar um pouquinho, então, sobre o Setembro Amarelo, né, que é a prevenção ao suicídio. Deixa eu travar. Agora foi. Então, o Setembro Amarelo ele é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, que ocorre, então, durante todo o mês de setembro. No Brasil, é um movimento essencial no ambiente de trabalho, onde o bem-estar mental dos colaboradores pode influenciar diretamente na produtividade e também na harmonia da equipe. Então, falar sobre suicídio não incentiva, muito pelo contrário, falar sobre pode salvar vidas. O suicídio, então, ele é um problema de saúde pública que merece atenção, cuidado e acolhimento. Então, aqui tem locais onde vocês podem estar buscando ajuda, né? Que é o CCV, que é a Central de Valorização à Vida, ele funciona 24 horas todos os dias, tá? Ele é de gratuito, ele não tem nenhum... E ele também acontece de forma sigilosa. Então, às vezes as pessoas elas têm algum problema de se comunicar, de trazer, que estão passando por dificuldades, medo do julgamento. Então, esse canal ele é proporcionado justamente a isso, direcionado. Também a gente tem o SAMU, em casos de crise de emergência, que é o 192, e também vocês podem estar procurando o CAPS ou as UBSs também, que eles dão todo esse suporte. Mostra dados, então, fazendo uma pesquisa bem breve. No Brasil, em média, de 14 mil mortes por ano, gente. É muita coisa. Diariamente, 38 pessoas. E, de forma geral, né, no mundo, 700 mil pessoas morrem por suicídio a cada um ano. Ou seja, é quase uma morte a 40 segundos. Então, isso faz a gente refletir que a gente acha que é uma realidade muito distante da gente, que é algo muito atípico de acontecer, mas muito pelo contrário. É algo que está presente e é que acontece muito. Às vezes a gente não tem essa noção porque não está próximo de nós, mas está perto de outras pessoas. Então, por isso, sim, é necessidade de campanhas, de conscientização, da gente saber identificar e lidar com isso também. Hoje pode ser outras pessoas, mas amanhã pode estar em nós, na nossa família e nas pessoas mais próximas também. Mitos e verdades, então. A gente ouve muitas pessoas dando opiniões, trazendo algumas pautas, mas, de fato, o que é mito e o que se torna verdade nesse ambiente, nesse cenário do suicídio, né? Quem fala não faz. Gente, mito. Quem fala faz sim. Ela já está dando sinais. Ela, então, já é algo para você ficar em alerta. Perguntar incentiva? Mito. Perguntar abre espaço para acolher. Porque quando a gente pergunta, não significa de fato que a gente está incentivando, mas a gente está abrindo um campo, um diálogo com a pessoa, onde ela pode se expressar, ela pode trazer, e é onde a gente pode fazer uma intervenção, onde a gente pode acolher, é onde a gente pode mudar o cenário. Mas a gente tem que levar em consideração que quando a gente fala, mas perguntar, falar sobre, vai incentivar? É tudo do bom senso, é a forma que a gente traz o cenário, o contexto, a forma que a gente está trazendo isso, né? É covardia ou egoísmo? O suicídio, né? Mito, é uma dor profunda, não caráter. Hoje a gente, eu não sei vocês, mas eu como trabalho em consultório, eu já ouvi muito as pessoas trazerem isso, que é um egoísmo, porque ela fez isso e não pensou em mim, não pensou na família, nos filhos, no cônjuge, enfim. Eu acho que é um egoísmo o ter esse pensamento.
Porque a gente não está falando de egoísmo a ponto de, eu saí sem a outra pessoa, comprei algo sem outra pessoa, fui jantar sem a outra pessoa. A gente está falando de uma vida, a ponto de estar tirando uma vida. Então, pensa a dor, o sofrimento, a angústia dessa pessoa a ponto de ela não enxergar nada além do problema, outros meios, outros recursos para ela estar buscando, em vez de tirar a própria vida. Então, é egoísmo extremo a gente ter esse ponto de vista sobre a outra pessoa. E também uma falta de empatia. Então, por isso que faz muito bem a gente perguntar, a gente ter essa conversa aberta e não achar que quem fala não faz. E por último, então, falar salva vidas? Com certeza. Entra em tudo que a gente falou anteriormente. É abrir campo e espaço, então, para a gente estar podendo dar suporte para essa pessoa, lidar da melhor maneira possível, procurar recursos, acolher e também fazer uma intervenção antes que o pior possa vir a acontecer. Então, alguns sinais de alerta, para a gente entender como que a gente vai saber interferir, identificar isso nas outras pessoas também. Porque é muito fácil a gente falar, tem que ajudar, ou tem que fazer algo. Mas como? De que forma a gente pode estar fazendo esse meio campo? Então, vocês podem começar a observar nessas pessoas que elas dão alguns sinais. Elas não vão chegar e falar assim, eu quero me suicidar. Muitas pessoas são silenciosas, mas elas demonstram isso em alguns comportamentos. Por exemplo, falar sobre desesperança, sentir-se um fardo, ausência de motivos para viver, isolamento social, mudanças bruscas de comportamento, desperdiçar, despedidas incomuns, acesso a meios letais, aumento do uso de álcool ou drogas, alteração de sono, histórico e tentativas prévias, principalmente de suicídio. Então, a gente vê que as pessoas elas já começam a sentir-se um fardo, que elas não são amadas, elas não têm algo bom para oferecer, que elas acham que sempre estão incomodando. Às vezes a pessoa ela é muito social, ela é comunicativa, ela é ativa, e ela começa a ficar um pouco mais reclusa, a se afastar de todo mundo. Ela mostra mudanças de comportamento, de humor também. Ela começa a se despedir de forma diferente. Sabe quando você sente mais que a pessoa está se despedindo de você? É literalmente nesse sentido. Às vezes ela já começa a trazer muitas demonstrações, muitos afetos extremos também, acessos a meios letais. Então, o que a gente pode ver, a maioria hoje é acesso a remédios, a armas, enfim, o uso de álcool e drogas. Ela já é uma pessoa que já não dorme mais, ela já é uma pessoa mais inquieta, ela está um pouquinho mais agitada. E também, às vezes, tem pessoas que já têm históricos de tentativa de suicídio, mas também como históricos na família. Então, isso são algo que são agravantes, que a gente já pode ligar um alerta ali. Como ajudar de forma prática, então, essas pessoas, né? A gente já sabe identificar, a gente já entendeu um pouquinho de como funciona, mas agora, como que eu posso fazer na prática para ajudar? Hoje eu falo muito do método Acorda. Esse método Acorda, então, ele é ali as letras, né? Que vem a parte de acolher, que é escutar sem os julgamentos, conversar com clareza, perguntar diretamente, que eu falo, conversar sobre não incentiva, mas de forma sensata é uma coisa que pode salvar vidas. Então, ali é conversar com essa clareza, observar o risco. Ali a gente tem os planos de urgência, tem os canais de ajuda que a gente pode estar recorrendo também. Reduzir o risco, que é afastar os meios, não deixar a pessoa sozinha, já começar a intervir de forma sutil, trazer esse suporte a ela também, e, se necessário, novamente, repito, buscar a central de ajuda, buscar a família, buscar os outros canais de prontidão, CAPS, UBS, e direcionar ao CCV, novamente a gente entra com os canais de suporte, emergência, que é o SAMU, CAPS, UBS, e acompanhar, manter o contato e também apoio. Ela já está se sentindo sozinha, que é um fardo, então é importante ela sentir sim que ela é amada, que às vezes é algo que ela mesma cria na cabeça dela, que ela mesma sente e adere àquilo com uma verdade extrema. Então esse suporte é de extrema importância e também é um diferencial para que a realidade dela possa ser mudada e que haja uma intervenção antes que o pior possa vir a acontecer na vida dela. Fatores de prevenção e esperança. Vínculos sociais e familiares positivos, propósito de vida, espiritualidade e projetos futuros, acesso a tratamento psicológico e psiquiátrico
exemplos de superação e história de recomeço. Então, hoje, a gente tem projetos sociais que ajudam sim, que são rodas de conversa, além também de o SUS hoje, assim como outros planos de saúde, oferecerem esse suporte psicológico e psiquiátrico, ela se sentir, então, pertencente a algo, ter propósito de vida, se sentir útil, ter propósitos traçados para ela sentir como uma meta de estar buscando, e também vínculos sociais e familiares. Normalmente, como ela se sente sozinha, ela tendo esse apoio, ela se sente motivada a seguir em frente também. Agora, entrando mais um pouquinho para a área organizacional, que é a área do trabalho, né? Antes a gente falou um pouquinho mais de forma geral, a importância do Setembro Amarelo no trabalho. O suicídio, então, é uma questão de saúde pública afetando milhões de pessoas globalmente. No ambiente de trabalho, onde passamos a maior parte do tempo, a pressão e o estresse podem agravar as condições da saúde mental não tratadas. Falar sobre saúde mental no trabalho não deve ser um tabu, pelo contrário, abrir espaço para essa conversa é uma forma de prevenção e de cuidado ao coletivo. Então, a gente sabe que hoje a maior parte do nosso dia, sim, a gente está no trabalho, longe de família, das pessoas mais próximas, é um ambiente totalmente diferente. E, acabando ou não, acaba influenciando, tem um poder sobre nós. Então, se a gente leva isso como uma forma de pressão, de estresse, ele vai sim agravar e ele vai alterar as condições da nossa saúde mental. E às vezes as pessoas têm medo de trazer essas situações por ser um ambiente de trabalho, o que vão pelo julgamento, medo da punição também. Isso é um tabu que a gente deve quebrar, sim. Hoje, a iniciativa do Márcio, inclusive, de trazer essas campanhas, é justamente de trazer para vocês uma abertura. É quebrar esse tabu, é dar um suporte. Então, tragam, busquem a ele está aí, ele vai dar todo o suporte, acredito. Então, também para orientar, trazer o que eles querem também. Então, não pensem duas vezes, gente. Buscando essa rede de apoio. Então, da saúde mental na empresa. Promover no ambiente da empresa. Por exemplo, a redução de afastamento por motivo de saúde, o aumento de... Brau. Seu microfone está dando uma picotadinha. Eu vou falar com você. Fecha a porta. Eu fui atender o gaúcho aqui, o som sumiu aqui, cara. Merda, só. Eu vou pedir para um pouquinho o áudio. Está dando eco. Obrigada. Vamos lá. Então, redução dos afastamentos por motivo de saúde, aumento da produtividade, do engajamento dos colaboradores, melhoria do empreendedor e corporativo e maior a retenção de talentos, pois o funcionário se sente valorizado e cuidado. Então, a saúde mental, ela reflete em todos os campos da nossa vida. E a gente pode ver pela gente, quando a gente está bem, a gente rende, a gente produz, a gente está motivado, a gente quer dar o melhor e quer ser o melhor também. Então, é muito importante a gente hoje na empresa estar tendo cuidado muito com a saúde mental dos colaboradores. Hoje a gente vê, não entrando na pauta, que não é o caso, mas o burnout, né, que é esse esgotamento mental no trabalho, onde hoje em dia tem muitos afastamentos, queda de produtividade, onde abre muitas portas para depressão, ansiedade, crise do pânico, e também pode estar se encaminhando para essa tendência do suicídio também, se acoplada com outras coisas. Promovendo o diálogo aberto sobre saúde mental. Criar um ambiente onde os colaboradores se sintam à vontade para discutir questões de saúde mental é fundamental. O objetivo é desmistificar o assunto e encorajar buscar por ajuda quando necessário. Então, algumas boas práticas incluem ter um suporte a quem recorrer, palestras com profissionais da saúde mental e divulgação de materiais informativos e educativos. Que isso tudo envolve o que a gente está fazendo hoje, né, gente? Que é estar promovendo essas campanhas, estar falando abertamente. Como eu falei, vocês têm aí o suporte do Márcio também, que está sempre atrás, buscando esses eventos para estar ajudando vocês. Tem palestras, normalmente eu que estou trazendo aqui para vocês, para a gente conversar abertamente. Vocês têm o meu contato, depois eu vou deixar também que vocês podem estar procurando. E também a divulgação de materiais educativos. Então, capacitação de líderes e gestores.
os líderes desempenham um papel crucial na promoção da saúde mental no trabalho. É importante capacitá-los para que saibam como identificar sinais de sofrimento emocional em seus colaboradores, abordar o tema de forma empática e não invasiva, encaminhar os colaboradores para os recursos adequados. Então, um bom líder, ele é preparado e pode fazer a diferença na prevenção de crises mais graves. Uma coisa que eu falo que é uma ferramenta primordial, ela é muito usada pelos psicólogos, mas de uma forma geral, que é a visão e a escuta. Hoje, nós psicólogos, a gente não tem uma bola de cristal, a gente não adivinha, a gente olha para a pessoa, a gente tem um diagnóstico, a gente entende que é uma coisa, quem sabe, mas pelo contrário, essa parte da visão, olhar além do entender essa pessoa, a gente está escutando ela, não só ouvindo, mas escutando de fato ela. Porque quando a gente tem esse cuidado ao próximo, a gente sai do modo automático e a gente tem essa visão, a gente começa, assim, a observar esses comportamentos, a identificar e fazer a intervenção da melhor maneira possível. Identificação de sinais de sofrimento mental. É essencial que todos na empresa estejam atentos a sinais de que um colega pode estar enfrentando dificuldades emocionais, tais como, eu fiz um mais resumido, mais breve possível, para vocês conseguirem absorver bem. Então, mudanças bruscas de comportamento, queda de produtividade sem causa aparente, isolamento social ou falta de interesses em atividades que antes eram prazerosas. Então, acho que, né, são formas mais fáceis de vocês saberem identificar, porque não adianta trazer um contexto muito amplo, porque isso já é voltado mais para a parte de profissionais. Mas esses pontos são coisas chaves, primordiais, são as primeiras coisas que as pessoas apresentam. E como vocês já convivem, já têm um pouquinho mais de conhecimento sobre a pessoa, então, quando ela apresentar isso, vocês já podem começar a se atentar. Então, ao identificar esses sinais, é importante agir com empatia e oferecer apoio. Um ambiente de trabalho que promove a saúde mental não apenas protege os colaboradores, mas também fortalece a cultura organizacional. A empatia e o respeito tornam-se valores centrais, aumentando a coesão da equipe. Colaboradores que se sentem acolhidos e seguros tendem a ser mais colaborativos e engajados. Então, ao investir na saúde mental, as empresas podem esperar o quê? Quais que são os benefícios, né? Quais são os reflexos? Então, a melhoria na retenção de talentos, redução de custos com afastamentos e tratamentos médicos, aumento em engajamento e satisfação dos colaboradores, fortalecimento da imagem corporativa, tanto interno quanto externo. Então, você não está só. Falar é um ato de coragem e amor. Então, gente, mais era isso, então, sobre o Setembro Amarelo, que são algumas dicas de cuidado, de atenção. Isso não é só no ambiente de trabalho, isso vocês vão levar para a vida de vocês. Não sei se vocês já chegaram a ter contato próximo com alguém com esse cenário de suicídio, mas se não, é algo muito recorrente, gente, algo que está muito próximo. Os números são assustadores, como a gente viu, é algo que está se expandindo. Nem todo mundo sinaliza, nem todo mundo demonstra. Realmente é uma doença silenciosa, às vezes, literalmente, do dia para a noite, podem acontecer e acontece muito. Principalmente em pessoas jovens, hoje está acontecendo bastante. Essa parte do sofrimento, de ter uma distorção da realidade, de sentir que está sozinha, que não é amada. E muitas vezes isso se dá não porque ela realmente não é amada, mas às vezes é a falta desse suporte, desse acompanhamento, de sentir vista, escutada, de sentir priorizada. Então, levem isso com carinho, não vejam só mais como uma palestra obrigatória, mas vejam isso como algo que vai acrescentar para a vida de vocês, até mesmo para vocês, para a família, para os amigos, pessoas próximas, porque a gente não sabe. Hoje a gente está trabalhando com números, mas daqui a pouco pode ser uma realidade próxima. E a gente sabe que ninguém gosta de perder e ninguém quer lidar com esse sofrimento. Então, procurem ajuda, busquem saber mais, incentive as pessoas próximas de vocês, porque hoje a gente vê todo mundo sorrindo, todo mundo brincando, e a gente pode falar pela gente mesmo que em algum momento da nossa vida, com certeza, a gente colocou uma máscara, a gente fingiu que está bem, que está tudo certo, mas por dentro
a gente estava quebrado, a gente estava sofrendo, a gente estava triste, por mais que a gente não queira demonstrar, mas a gente sente. Então, cada um sabe a dor que é carregar isso, como é difícil. Mas enquanto a gente consegue lidar, tá tudo certo, quando a gente tem aonde recorrer, mas infelizmente tem pessoas que não compartilham dessa realidade. Então, estamos aí à disposição, o Márcio, eu, se vocês precisarem, a gente fica à disposição. Não veem isso como uma fraqueza. Muitas pessoas acham que são independentes, que independência é carregar todo o fardo do mundo, é resolver tudo, é matar de peito. Muito pelo contrário, né? A independência é a gente saber até onde a gente consegue ir, até onde a gente consegue resolver. Mas a gente não é de ferro, a gente é ser humano, a gente tem medo, a gente tem angústias, a gente tem tristeza e tá tudo certo. De gota em gota, a gente enche o balde e a nossa vida também é isso. De problema em problema, tristeza, frustração, traumas, a gente vai enchendo e uma hora transborda. E normalmente não é da melhor forma possível. Por isso que hoje a gente tem bastante profissionais da área da saúde que frisam isso, porque realmente é de suma importância.